E retornando nesse segundo bloco, agora eu quero saber de você. Como é que foi a juventude? Menina linda, maravilhosa, pretendida. Nem todo tanto. mundo... Eu fui uma adolescente típica, eu acho. Com as tímida. Típica e tímida. E tímida. Com as minhas inseguranças. Eu adorava música. Ah. Gostava muito desse lado já gostava muito de ler. Eu acho que era uma menina mais quietinha. Fazia mas balé, fazia dança, alguma coisa? Não. Na escola, não, nada? Eu não gostava, não me empenhei muito nisso. Talvez tenha sido uma falha, teria sido muito bom se tivesse feito um pouco mais disso. Mas assim, o que me vem à cabeça na minha adolescência é muito isso, assim, muita aventura comigo mesma em casa. Eu lia muito, eu ouvia muita música, eu viajava, eu sonhava planejava por vir. Planejava como uma adolescente típica, né? Assim, ficava em casa curtindo isso. Naquela época eu já comecei a ler muito. Se ia ser freira, se ia casar, se ia ter filho, não? Desde ou não sempre, tinha desde sempre. Eu queria ser freira, mas aí eu ia ser freira. Não, isso nunca me ocorreu. Eu queria ensinar Deus para as pessoas, como é que era, sabe? Eu nem sabia para mim mesmo como é que era Deus, mas eu queria ensinar. Eu não pensava muito neste aspecto. Porque eu estudei em colégio de freira. O meu primeiro ensinamento foi no colégio de freira. Depois, quando foi o último ensinamento, que foi no normal, né, no ensino normal, eu voltei para o mesmo colégio de freira, entendeu? E aí eu queria ser freira, eu achava maravilhoso ser freira, você poder falar de Deus para as pessoas, sabe? E você ficar assim naquela vida de, sei lá, aquela vida de, não era de sonho, mas uma vida de sublime, uma vida sem maldade, onde que o mal não atingia você, entendeu? Tipo assim, uma vida inatingível, entendeu? De sofrimento, de tortura. Eu não tinha eu achava que era assim, mas mal sabia eu. Pois que as depois você descobriu passava, que não né? é bem assim sempre. Que os padres passavam, que os freiras passavam. Eu tinha muito plano profissional, Jane. Eu não me lembro de gastar muito tempo pensando na minha vida pessoal, no que viria, mas eu pensava muito no profissional. Eu já sabia desde cedo que eu queria trabalhar com a escrita, né? Não conseguia ainda saber exatamente em que sentido. Aliás, até hoje as coisas vão mudando no melhor sentido. Vai acrescentando, né? No melhor sentido. Mas assim, eu já sabia dali que queria ser jornalista. Eu muito rapidamente decidi que rumo que eu tomaria profissional. Né? Eu queria, né, chegar professora. Eu queria ser professora, eu queria ensinar, eu queria ajudar as pessoas, principalmente ajudar as pessoas a lerem e escrever, pelo menos o nome. Eu achava que fazia muita diferença você saber escrever o nome. Naquela época, né? E meu avô teve mal o quarto ano primário, mas ele anotava tudo, ele escrevia tudo. Ele era tomador de conta de uma fazenda e depois ele veio ter a dele logo rápido. Eu já nasci na dele, então ele anotava tudo, o dinheiro que ele pagava o pessoal, ele já computava aquilo ali, entendeu? Ele era muito organizado e era uma pessoa assim muito respeitada. E um coração muito bom, entendeu? E eu vivenciei muito a vida do meu avô com meu avô. Que eu fui praticamente a primeira neta, primeira filha, fui muito criada com eles, né? Então, eu tive essa coisa, assim, de quase que filha única o tempo todo junto com eles, né? Mas eu queria ser professora, mas eu queria, por outro lado, ter filho. Achava lindo brincar de boneca. É tudo muito... conciliar essas coisas todas não é simples, né? Aí eu ficava naquela, né? E uma coisa, outra e outra. Depois eu falei, quer saber, não, que eu quero estudar. Aí minha mãe foi trabalhar com médicos, né? Num serviço de emergência que tinha na época. Aí eu falei, quer saber, não, que eu quero ser médica. Aí comecei a pensar muito grande. Eu falei, eu não vou chegar nisso, não. Mas para chegar nisso, eu tinha que vir para Juiz de Fora. E eu falei, quem sou eu para ir para Juiz de Fora? Aí um belo dia estou eu de mala e cuia chegando em Juiz de Fora. Pois é. E sem saber, né? Mas é isso. E eu tinha muito isso. Aí você queria escrever. Você escrevia já época? Eu escrevia... História? Não, eu não acreditava muito que isso era uma coisa possível para mim. Assim, eu vejo que naquela época a minha proximidade com os livros era muito de outro caminho, assim, de outro ângulo. Quando eu entrei era mais no da leitura? Quando eu entrei para a faculdade de jornalismo, comecei a escrever, aí eu comecei a acreditar um pouco mais na minha habilidade. Mas ainda não escrevia crônicas, eu fazia, né, eu segui o caminho do jornalismo, que é um caminho bem diferente, né, em certo sentido.
Mas assim, eu tinha muito isso de querer usar a língua para chegar até as pessoas, falar com as pessoas, né? Eu estou ouvindo você falar do quanto você queria ajudar através da escrita, de ensinar as pessoas a escreverem, e eu tinha muito isso, assim, eu tinha uma expectativa grande de que eu pudesse chegar até muitas pessoas. E fico muito feliz de ver hoje que isso é uma coisa possível. Né? Não, e você viu como é que é gostoso, né? Às vezes a gente fala, é convidado para um programa, é convidado para uma mesa de debate, é convidado para uma rádio, uma coisa, uma entrevista daqui, uma entrevista dali, e rapidamente parece um boom, né? A gente tá na mídia, tá não sei aonde, tá não sei e as coisas aonde, vão acontecendo, tá né? Hoje a todo internet lugar. ajuda muito, a internet é muito responsável por eu ter hoje a leitura que eu tenho. E não só a internet, a própria informática, né? Nos ajudou muito, né? Porque a informação hoje, ela corre de um jeito muito valiosa, diferente, né? E acho que isso não tira mais do ser humano, não. Né? Porque você pensa bem, você está aqui, você fica sabendo a temperatura da Itália, do Japão, o que está acontecendo. Antes a gente sabia... Uma pessoa da Itália, do Japão, pode nos ver, pode né, ué, acompanhar essa nossa pensou? conversa. Isso realmente muito... Não, e não uma precisa coisa nem única. de falar a língua da gente. Não, o próprio tradutor já... exatamente. Já vem... Não sei se ele é muito de confiança. Mas não interessa. Mas claro. Se ele vai traduzir fielmente o pensamento. Não, talvez não né? tanto, mas... O pensamento já é mais difícil. Mas isso é muito, muito forte, claro, é muito bom, né? A gente vê isso. Agora, na minha, por exemplo, quando eu estava no ginásio, eu falava assim, bem, o povo morre com 60 anos, 55 anos, pois 50 mas isso é outra coisa que hoje é muito diferente. E hoje, não, hoje está todo mundo aí, né? E vai que vai. A gente tem uma perspectiva de conseguir produzir por muito tempo ainda. Pois é, então a gente tem que produzir coisa boa, né? Pois, com certeza. Escrever muito livro bom, né? Tomara, né? E aí já fica na história, né? Com certeza. Com certeza, gente, é muito bom. Mas a gente fica preocupado, porque aquilo que você fala hoje em dia tem um peso muito grande, né? Tem. E tem os adeptos, pois né? Essa coisa de falar com muita gente é muito gostoso, mas também traz muita responsabilidade, né? E eu penso nisso sempre. Nossa, assim. Quanto mais vão crescendo os números, mais feliz eu fico, mas também fico ali mais preocupada, porque... Fala, meu Deus, será que isso é verdade? E assim, a gente está atingindo a vida de muita gente, então tem que pensar bem o que diz. E mudando. E pensar o que diz, é claro. Por isso que eu acho que a gente tem que ser bom. As pessoas. A melhor coisa que a gente tem que ser bom, ser positivo, entendeu? Eu acho que aí resolve. E se você for mal e for negativo... Não, é claro, né? A gente tem que ir ruim. sempre com a melhor das intenções. Eu acho que disso aí tá cheio, né? Com certeza. É isso aí. Mas vamos lá, daqui a pouco a gente fala no livro. Ótimo. Eu vou pedir um intervalo. Já retornaremos. Não saia daí, é um minuto só.